Samadi pediu para eu subir. Bom dia, pessoal, tudo bom? Samadi pediu para eu subir, porque como eu sou grande e só lateralmente, aí vocês conseguem me ver. Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai conversar sobre aceitação. Todo mundo sabe o que é. Poucas vezes na vida a gente pratica, né? Por favor, levanta a mão quem tem certeza da reencarnação. Não se preocupe de não levantar. Sejam honestos com vocês mesmos. Então tá. 60% tem certeza da reencarnação. 60%. Levantou a mão. Então só 60% tem certeza que a gente não vive uma vez só. Quem veio a esta casa em busca de cura? 80%. Então, é óbvio, né? Vocês estão aqui que é uma casa de educação espiritualizada e saúde, cura, porque vocês têm o objetivo de melhorar a vida de vocês. O que acontece quando alguma coisa nos tira do nosso lugar de conforto? E todos nós reclamamos da nossa vida, não é verdade? Né? Antes da gente encarnar, a gente topa qualquer parada para ter a chance reencarnatória. Pelo que os espíritos dizem, nós, entre encarnados e desencarnados hominais do planeta Terra, nós somos 25 bilhões. Agora 22 bilhões, porque já teve um êxodo, um monte de espírito já foi retirado da Terra, aqueles que são mais, vamos dizer, teimosos, né, mais crus, já foram retirados 3 bilhões. Então, somos 22 bilhões. Encarnados, nós somos quase 8 bilhões. É muita gente. Mas você já conta, 14 bilhões estão desencarnados. Desses 14 bilhões, você tem um percentual de 20% de espíritos que não precisam reencarnar, tem um percentual de 23% de espíritos que não podem reencarnar, e o resto está esperando a sua vez na fila. E nós conseguimos essa vez na fila. Então é óbvio que quando a gente pede assim com uma insistência muito grande, a gente faz birra, prende a respiração até ficar roxo, não ameaça se matar porque já está morto. Quando eles dão a opção da gente reencarnar, a primeira coisa que a conversa que a gente tem com o nosso tutor kármico, ele nos prepara para que nós tenhamos um acesso fragmentado, muito leve, muito suave, sobre coisas que nós temos uma necessidade muito grande de consertar. Porque são atitudes baseadas em processos de repetição, a nossa resposta é a mesma, que nos prendem no mesmo eixo kármico, quer seja com pessoas, quer seja com situações. Então a primeira coisa, ele dá pra gente um bilhete de cinema, com um psicólogo de um lado e um enfermeiro do outro com uma injeção para fazer você dormir, e aí a gente assiste filminho de pedaços das nossas existências anteriores, para tomarmos consciência de quem nós somos de fato. É óbvio que a maioria de nós, após esse momento, entra em depressão profunda, a Margarete vai para o plano espiritual, fica atendendo, aquela coisa toda, porque é complicado a gente encarar quem somos. E a partir do momento em que nós tomamos consciência de que crenças nós temos que nos amarram a um comportamento vicioso e que nós precisamos quebrar esse círculo vicioso para entrarmos num círculo virtuoso que nos possibilite um salto quântico, a gente começa realmente a querer uma reencarnação. E aí o nosso tutor kármico fala assim, então você vai ficar aqui, agora que você já está mais controlado, você vai ficar aqui, você vai escrever o que você gostaria de fazer na sua próxima encarnação. E a gente escreve 2.000 páginas. Medita muito, pensa muito, escreve 2.000 páginas, aí a gente chega para ele orgulhoso e fala, isso é o que eu quero para a minha próxima vida. Ele dá um suspiro misericordioso, depois de um mês ele devolve para a gente 200 páginas. Olha, isso eu acho que você tem condição de fazer. Você fica muito chateado, porque afinal de contas, ele está te dando 10% do que você achou que você conseguiria. Mas você aceita, porque você quer muito reencarnar. E aí esse projeto é encaminhado para os espíritos tutelares das encarnações, no Instituto da Reencarnação da Colônia, aonde você está adido, e depois de 3 ou 4 dias eles te devolvem 2 folhas. Você escreveu 2.000, eles te devolvem 2, e é aquela coisa, é pegar ou largar a chance reencarnatória. De tudo aquilo que você queria resolver, porque você quer resolver tudo numa encarnação só, eles acham que você tem condição de resolver só 1%
de tudo que você precisa resolver. E se você fizer 1%, já está maravilhoso. Você já faz parte de uma nova fase da humanidade. E você passa por um período de encontro com aqueles que serão seus futuros pais, a família, o grupo kármico. Você é traçado toda uma trajetória de eventos importantes para você. O seu mapa genético é cuidadosamente feito. Seleciona-se o espermatozoide adequado do pai, o óvulo perfeito da mãe. No momento em que ocorre a fecundação, a equipe de samaritanos está lá com você, te estimulando a ficar miniaturizado, ovoidizado, para poder se projetar naquele ovo já, na trompa da mamãe, onde você vai começar a sua trajetória física. Nos primeiros 3 meses, nem você nem a sua mãe podem desdobrar, porque o desdobramento nessa fase pode levar à morte do bebê e da mãe. Então vocês ficam amarrados no corpo físico por 3 meses. Ficando presos no corpo físico por 3 meses, você fica realmente em sono. São 3 meses de sonoterapia. A partir daí você acorda e você começa a ter uma consciência cada vez maior e aí você se vê envolto numa sinfonia da vida. O ritmo do coração da sua mãe, da respiração, da circulação, do movimento das articulações, da urina filtrando através dos rins e descendo pelos ureteres, os sons de fora, mas sobretudo as emoções da sua mãe vão passando por você através da substância dos neurotransmissores que circulam e o seu corpinho recebe. Esse princípio de senciência que a partir do 4º mês o feto tem, faz com que ele progressivamente comece a aprender a sintetizar substâncias químicas no cérebro que vão traduzir as emoções que ele está tendo. Depois de 4 ou 5 meses, esse bebê já está mandando no cérebro da mãe, a um ponto dele determinar o tipo de leite que o corpo dela vai produzir para que ele fique bem. Como é que a temperatura que ele precisa do corpo da mãe para que ele fique bem. O tipo de alimento que ele gosta para que o corpo dele seja bem formado. É uma simbiose total. Nesse processo todo, é claro que o envolvimento de quem cerca esta mãe é muito importante, do pai, da família. Então, se esse bebê é amado e esperado, ele é abençoado com energias de força, de coragem, de vontade, de proteção o tempo inteiro. Se este bebê não é bem amado, ele começa a ser oxidado, enferrujado, assassinado já no útero da mãe. E aí nascem essas crianças com 1000 problemas, como a gente está vendo hoje. Nós nunca tivemos um volume tão grande de crianças autistas como nós temos hoje. E tem várias causas para isso, mas uma delas é o despreparo de pais e mães para serem pais e mães. O envolvimento, esse estresse da vida que nós vivemos, onde ondas de todas as formas, de todas as intensidades, nos cercam, nos invadem, nos entorpecem, nos adoecem e nos perdem, né? E aí você nasce, vai crescer, vai ter aquilo que você pediu para viver, e no primeiro grande embate da vida você fala, cara, Deus me esqueceu. Eu não suporto isso, porque eu... E é só 1% do que você queria passar. 1%. E a vida vai andando e nós temos várias formas de reagir aos eventos que são para nós complicados. Ou você entra em revolta e aí você se perde, porque você sai do caminho, você oxida seu corpo, você atrai para o seu lado companhia espiritual que sente como você, revolta, você deixa de ver que o mundo é colorido, você passa a ver o mundo muito pálido, muito ensombrecido, o seu próprio corpo sofre impactos violentos com substâncias químicas produzidas pelo cérebro que induzem toda uma gama de efeitos devastadores para a energia física, se afasta daquilo que você precisava. Ou você aceita, abaixa o braço e fala, vem, me crucifica, porque eu não tenho outra chance. E você não reage, você não luta, você não caminha. Ou você tem o caminho do meio. E este caminho do meio, para nós, que somos uma raça de um planeta de expiação e provas, em pleno processo de transformação, que é a transição planetária, que está aí aceleradíssima, é uma raça que se caracteriza por ser uma raça de extremo medo, e porque tem muito medo, não consegue encarar a própria sombra, é muito difícil para a gente esse caminho do meio.
normalmente a gente cai num dos dois caminhos, né? Quando a gente tem um grande evento do ponto de vista psicológico, primeiro você nega, depois você se revolta e aí você aceita. Esse é o ciclo, né? Como médico, a gente tem muitas vezes que você tem que dar um diagnóstico ruim para o paciente. Ele tem o direito de saber, porque ele tem que planejar a sua vida, né? Uma vez eu falei para uma senhora que o marido dela estava com câncer, eu contei para ele pediu para eu contar para ela. Aí eu falei, olha, infelizmente seu marido tem câncer. Ela falou, ai, graças a Deus. Eu falei, como? Ainda bem que não é maligno. Ela negou a um nível que ela fez de conta que não existia. E é isso que complica, porque quando a gente nega alguma coisa, a gente demora para solucionar, não demora? A gente não faz isso? Quando tem uma coisa muito ruim, você não esquece que você tem que resolvê-la? Eu, pelo menos, eu tive uma época, eu fui criada pela minha avó e minhas tias, e a tia que me criou teve um AVC, ficou em cadeira de roda e tal, e naquela época a tia Sema, 33 gatos, 8 cachorros, e a tia Helena com Alzheimer para cuidar, né? Então, assim, trabalhando como médico e sendo honesto, você não enriquece. Graças a Deus, porque a gente também não precisa. Obrigada, Nilton. A gente não precisa, né? Riqueza aqui na matéria é uma coisa absolutamente desnecessária. Então, eu trabalhava muito, muito. E eu tinha horror de conta. Então, eu sabia que o cartão vencia dia 28. Eu lembrava disso dia 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Aí eu ia direto para o dia 29. Porque eu tinha um horror de ter que pagar a conta. Sabe aquele negócio que você tem que pagar e você fica segurando o cheque assim? Não vou dar para você. Mas você sabe que você tem que pagar, mas você resiste. Por quê? Porque é um problema. É complicado, você não consegue pagar 100%. Você continua? Eu também. Você sabe que... Vejam, você sabe que você tem que fazer, mas é tão difícil fazer que você esquece que tem que fazer. E isso é uma realidade, né? Você tem que fazer exames anualmente para ver como está a sua saúde. Quando você percebe que a coisa começa a não andar muito bem, você fala, bom, março é o mês de fazer exame, né, Margarete? E aí você está em abril e fala, nossa, eu tinha que fazer exame em março. Fez? Não, por quê? Porque eu tenho... Gente, a gente sabe, nós somos tão malucos que a gente tem mais medo do diagnóstico. A gente foge da verdade, então você tem mais medo disso do que da doença. A gente tem muita dificuldade de encarar a verdade. E se nós não tivéssemos esse medo de encararmos a realidade que vai tirar a gente do nosso lugar de conforto, provavelmente 100% de nós hoje seríamos mentores espirituais para ajudar os outros. Porque este medo não é apenas nos eventos que nos ocorrem enquanto nós estamos encarnados. Este medo de encontrarmos algo que nos tire do lugar do conforto é principalmente no tocante ao nosso lado sombra. A gente tem pavor do nosso lado sombra. Então a gente nega que ele existe. E quando nós negamos que ele existe, a gente faz aquela poeira que a gente põe embaixo do tapete, sabe? Quando eu era criança, eu às vezes via a tia Helena botando assim a sujeira embaixo do tapete, botando o tapete em cima, assim ninguém via. A gente limpa onde o padre passa, né? E a gente não se aceita como seres imperfeitos. Porque dói. Nós somos muito imaturos. Quanto mais perfeccionista um espírito é, mais vaidoso ele é. Quanto mais vaidoso ele é, mais imaturo ele é. Porque a imaturidade faz a gente buscar coisas que são irreais. No início do século passado, 19, lá pelos idos dos anos 20, tinha uma senhora chamada Madame Gruppi, era uma senhora italiana, que ela, quando entrava em oração, materializava flores e borboletas em volta dela. Então, todo mundo gostava da Madame Gruppi fosse rezar em casa, porque apareciam borboletas e flores e tal. E aí a Madame Gruppi descobriu que estava com câncer. E ela nunca mais foi capaz de rezar. E aquelas pessoas que se abasteciam da beleza que ela trazia, também não sabiam rezar por ela. A Madame Gruppi tinha uma mediunidade de efeitos físicos tão bonita, porque era importante naquela época, poucas décadas depois do Livro dos Espíritos estar publicado, trazendo uma revolução na maneira de ver e pensar a vida. Então, o médium de efeito físico,
no final do século XIX, no início do século XX, era muito importante, hoje já não é, mas naquela época ele era. Vocês percebem, você leva uma pessoa na sua casa que quando começa a rezar, começa a aparecer flor e borboleta? Não é lindo? Quem não gostaria de conhecer essa senhora? Não é? Na hora que ela soube que ela tinha uma doença incurável, para a época incurável, totalmente incurável, ela se desconectou a um nível que ela não conseguia mais orar. E todas aquelas pessoas que viviam em volta dela, se jogando no chão para ela passar por cima, porque ela era famosa, esqueceram de orar por ela, que tantas orações fez por eles. O que aconteceu com a Madame Grupp? Ela não aceitou. Ela lutou contra. Não no sentido de vou resistir porque isso não é meu, não me pertence, eu não aceito. Mas no sentido de por que eu que faço tanto bem ter que passar por isso. Entenderam? Quando a gente coloca nesse nível de eu sou absolutamente bárbaro, nós conhecemos um cara que é o filho unigênito de Deus, né, Margarete? Ele escreve assim pra gente: eu sou o filho unigênito de Deus. Eu tenho a impressão. Primeiro ele escreveu a impressão, depois ele assumiu que é o filho unigênito de Deus. A gente recebe um monte de coisa maluca assim. Nós temos essa sensação de que, como nós somos muito bons, nada pode nos acontecer. Mas nós não somos bons. Percebam que na época em que Jesus esteve na Terra, nós não podíamos ser maus, quer dizer, bastava não fazer o mal. Hoje, não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Então, ser bom é no mínimo fazer o bem. No mínimo. Porque se nós não fizermos o bem, nós estamos fazendo o mal. No momento de transição, quem não faz o bem está fazendo o mal. Porque a inércia é extremamente negativa. E no dizer aí de seres de outros mundos muito mais evoluídos que nós, 22% desses 22 bilhões humanos que existem aqui, 22% têm luz ou estão buscando claramente a luz. 19% não tem luz nenhuma e não querem ter. E o resto, pessoal, vive ou sobrevive, tanto no mundo espiritual quanto na fisicalidade, sem noção completa da realidade cósmica na qual nós estamos inseridos. Percebam, então, que não dá mais para não fazer o mal e ser escolhido para ficar na Terra, um planeta de regeneração, na nova Terra. Tem que se fazer o bem, porque nós temos uma obrigação para com aqueles que ainda estão adormecidos ao nosso lado, mas sobretudo para com nós mesmos. Porque quem está mais doente perto de nós somos nós. Nós somos doentes por crenças que nos limitam, somos doentes por medos que nos amarram, somos doentes por uma fé que a gente nega existir, porque ela não realiza um milagre na hora que eu queria. Nós somos aquelas crianças birrentas que vão no shopping e quando o pai tira do brinquedo se joga no chão, grita sem uma lágrima, chora sem uma única lágrima. Nós ainda estamos neste nível de infantilidade espiritual. E esta infantilidade espiritual nos evita de vermos com um horizonte mais vasto. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa encarnação, é que tudo que nós recebemos é exatamente o que nós precisamos. Nós precisamos de eventos que nos façam questionar quem somos. Nós precisamos de eventos que nos tirem do nosso lugar de conforto. Precisamos de eventos que mostrem que, olha, você está indo por esse caminho, mas você disse que ia por este. Então, como você está muito longe da tua trajetória, o amor divino vem, te dá uma paulada e faz você parar para ver que caminho você tinha que andar. Mas a gente não vê isso quando a gente não aceita que tudo que nos chega está envolto em misericórdia divina. Então, como a gente não aceita, a gente sofre. E quando a gente sofre, a gente estende o sofrimento para quem está conosco. Quantas e quantas vezes a misericórdia divina nos vê por uma intuição e a gente não escuta, não acredita, não leva em frente. Quantas e quantas vezes a misericórdia divina nos apresenta como uma oportunidade da gente servir, seja uma planta, seja um animal, seja um hominal, seja nós mesmos, e a gente está tão ocupado com outras coisas, né? Até quando nós vamos fazer de conta
que a gente está vivendo aqui na fisicalidade. Porque a gente aqui embaixo sobrevive, a gente não vive. A maioria de nós sobrevive. Você vive para resolver os problemas do dia de hoje, pensando naqueles que vão acontecer amanhã, ou depois, ou depois, ou depois. Você está sempre com medo, sempre com ansiedade. Vocês têm noção de quantas pessoas se suicidam ou tentam suicídio por dia? A cada 2 minutos, alguém tenta se matar. A cada 6 minutos, alguém se mata. E você sabe onde acontece isso? No mundo inteiro. Acontece na Dinamarca, que é um país de primeiríssimo mundo, no Japão, no Nordeste brasileiro, em cidades muito pequenininhas como Floriano, onde Picos, que nós estivemos palestrando lá no interior. É uma cidadezinha pequenininha, né, Marga? Muito pequenininha. O índice de tentativas de suicídio que eles têm lá, gente, estatisticamente falando, é o mesmo índice que se tem em Tóquio. Mas por que você tenta se matar? Por que hoje o suicídio é uma endemia? Está no mundo inteiro a níveis estatísticos assustadores. Porque nós não vemos mais saída. Sabe, você perdeu a saída, você perdeu a esperança. Você não entende que tem uma solução. Eu sempre falo que tem sempre 3 saídas para cada problema, tem sempre 3 soluções. Né? A Margareth até brinca comigo, porque para mim tem 3 saídas. Uma é ficar do jeito que está, uma é mudar 100% e a outra é melhorar um pouquinho. Mas tem saída, sempre tem caminhos. Só que quando você não vê esses caminhos à sua frente, você realmente não vê motivação para viver. E olha, gente, esses suicidas em potencial, ou realmente que se suicidam, estão de 10 a 90 anos. A faixa principal de suicídios está na adolescência, até o adulto jovem, até 35 anos. Olha quantas chances encarnatórias amputadas, porque as pessoas não têm mais expectativa de melhora. Isso não é terrível? Isso para mim é assustador, porque nós não aceitamos a vida como ela é mais. Porque a gente vê em tudo um castigo, uma punição, um obstáculo grande demais para a gente superar. A gente não sente em si forças. E o que é pior, a gente se sente tão sozinho que deixa até de entender que Deus está em cada átomo nosso. E aí, quando você não vê saída nenhuma, você se mata, porque você não consegue aceitar a realidade. Eu estou falando do suicídio ativo, mas tem o passivo. Aquele que a gente faz com a gente, trabalhando demais, né? Comendo o que não deve. Quando eu morrer, tá tudo bem, porque não tem chocolate do outro lado, eu tenho que descontar agora. Mas é um suicídio passivo. Você sabe que o melhor remédio que existe para todas as doenças é andar. Vocês sabiam disso? Andar é um remédio universal, que não tem contraindicação, não tem nada. Andar no plano. Não estou falando para andar na ladeira, não. Andar no plano, andar devagarzinho. É o melhor remédio que existe. Cura artrose de joelho, problema de coluna, problema de coxa femoral, problema cardíaco, problema respiratório, melhora o funcionamento dos rins, melhora o funcionamento gastrointestinal. Só não te faz ficar mais bonito. Mas, gente, funciona muito. Aí você fala, mas eu moro num apartamento, eu moro num lugar violento, como é que eu vou andar? Pelo amor de Deus, eu infelizmente hoje eu trabalho numa caixa chamada sala, no consultório. Eu ando da minha mesa até a parede, são exatamente 12 passos de um pouquinho. Eu procuro andar a cada hora, eu levanto e ando. Porque eu sei que eu preciso movimentar. O centro clínico que eu dirijo é enorme, é imenso. Então, eu dou volta no centro clínico inteiro para ver se está todo mundo bem, se não tem nenhum médico babando de cansaço, nenhum médico apanhando de paciente, porque hoje a coisa está feia, né? Está feia. Você nega um atestado, você toma um tiro hoje, né? Então, e eu trabalho com jovens muito jovens, então você tem que dar apoio para eles. Mas eu faço isso porque eu sei que eu preciso andar. Porque isso vai manter o corpo menos ruim, menos oxidado. Todas essas coisas que a gente está brincando, se a gente olhar do ponto de vista orgânico, medo, ansiedade, revolta, raiva, eles são venenosíssimos para o nosso corpo. São venenos que a gente destila dentro de nós mesmos que vão fazer a gente enferrujar. É a oxidação. Acumula.
Você quer ver como está a tua saúde? Vê se a tua perna está começando a inchar. Porque se você está se oxidando, a sua perna está inchando. Não precisa se cutucar agora, cutuque em casa para ninguém perceber. Gente, é o primeiro sinal que você está se detonando. Você está matando o seu sistema linfático, cuja função é pegar o produto do metabolismo celular e jogar na circulação para ser aproveitado ou eliminado. O sistema linfático é o que primeiro responde à oxidação no nosso corpo. Ele entra em exaustão, ele entra em disfunção. Então, como diz a Margarete, aceita que dói menos. Quando a gente aceita algo que nos chega e nos assusta, diagnóstico de câncer, nossa, se bate com a cabeça na parede, né? Ah, meu Deus, acabou minha vida. Porque ainda se acredita que câncer não tem cura. Câncer tem cura. Se é pego no início, por isso que é tão importante a prevenção, se é pego no início, ele tem cura sim. Se não tem cura para o corpo físico, está tendo cura para o perispírito. Então, eu afirmo que câncer tem cura. Porque o corpo é o mata-borrão da alma, ele vai absorver tudo que está errado no perispírito. E quando nós temos uma energia bloqueada no perispírito, esta energia, porque nós assim determinamos antes de encarnarmos, e por misericórdia divina, vem para o corpo físico na forma de um tumor. Então, eu garanto para vocês que câncer cura. Se não curar no corpo físico, está curando o teu perispírito. Pode ser que cure nos dois. Mas, para que a gente toma um susto, não toma? Então, primeiro você nega, não é verdade, eu não estou. Segundo, você revolta, Deus me esqueceu. Eu que sou uma pessoa tão boa, que faço tanto bem, que não faço mal, tenho câncer, e olha o infeliz que está ali, gastando 96 mil reais por mês para sustentar uma família de 3. Olha lá como ele está bem de saúde. Deus não é justo, a vida não é justa. E quando você sai dessa fase de burrice total e cai na terceira fase que você fala, vou morrer, você para de lutar, aí não tem mais jeito, filho, porque aí você acredita piamente que você vai morrer. Aí acabou. Eu estou falando do câncer, como podia estar falando de ELA, da esclerose múltipla, como podia estar falando de outras doenças degenerativas, como podia estar falando de unha encravada. Quando você tem uma unha encravada, o que é que você faz? Você tira o encravamento. Simples. 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 Ela dói, não dói? Mas é simples. Ela não vai te matar. Alguém aqui já teve infecção por unha encravada? Consegue pisar no chão? Quando está naquela fase, você pisa com o calcanhar e chorando. Quando a gente tem apendicite, que é uma doença que pode matar, se não diagnosticada corretamente e tal, quando você pisa no chão, o impacto da dor no teu abdômen é terrível. Médico que é médico, olha o paciente andando e faz diagnóstico de apendicite. Você não precisa de nada. Médico que é médico. Né? Isso é a janela, é o tempo, é a experiência que dá. Mas por que a gente não consegue dar um passo no caminho de a gente se ajudar? Porque a gente não aceita a verdade. Tudo que nos chega é exatamente o que nós precisamos. Essa é a frase que a gente tem que repetir todo dia de manhã quando acorda. Porque tudo que nos acontece, nós projetamos, criamos a possibilidade quântica e materializamos como verdade. Não pensem que aquilo que te acontece foi feito por outra pessoa, porque não foi. Ele foi apenas a ferramenta de uma possibilidade quântica que você criou. E essa é uma verdade dificílima de entender. Porque quem está sofrendo nunca vai aceitar que ela é a pessoa causadora do seu próprio sofrimento. Dói escutar isso. Dói demais. A pessoa se revolta escutando isso. Né? Eu estava dando essa palestra, acho que foi em próprio Portugal, e eu falei alguma coisa nesse sentido. E aí no finalzinho uma senhorinha foi falar comigo, ela falou, eu tenho artrose, tenho realmente artrite reumatoide, a mãozinha toda deformada. Como é que a senhora tem coragem de dizer que eu quis ficar assim? E isso é castigo divino. Eu falei, minha querida, não, é seu castigo contra você mesmo. Que Deus é pai, pai não castiga. Como o pai não castiga? Eu bati nos meus filhos. Eu falei, então, a senhora batia nos seus filhos por quê? Porque eles eram endemoniados. O que eles eram impossíveis, a coitadinha, a mãe deve ter sofrido muito com aqueles moços.
porque até hoje eles são muito ativos, né? Que eu conheci também. Mas ela não fazia isso. Eu falei, a senhora não fazia isso para discipliná-los? Porque a senhora, não, infelizmente, não tinha recursos para ver alguma coisa diferente? Esse não era o recurso que a senhora tinha para discipliná-los? Ah, então, mas quem provocava? Era a senhora que provocava a sua ação ou eram eles? Eram eles, é claro. Eu falei, pronto. Entendeu? A senhora provoca. Nós estamos colhendo as reações das ações que plantamos. Então, a gente primeiro tem que aceitar esta verdade. Nada que nos acontece, seja ótimo ou seja péssimo, acontece porque alguém planejou. Acontece porque nós criamos a possibilidade quântica dele. Entenderam? Então, assim, nós nascemos no Brasil. Nós escolhemos ou fomos aconselhados a nascer no Brasil. Para muita gente hoje que quer morar fora, o Brasil é a pior coisa do mundo. País bagunçado, indisciplinado, instável, com gente muito intolerante, impaciente, corrupta, blá, 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 blá. Ah, eu queria morar na Europa. Ah, eu queria morar no Hemisfério Norte. Bom, gente, quem mora no Hemisfério Norte hoje não pensa a mesma coisa que nós. Existem mensagens de mentores em muitos lugares que falam de um verdadeiro painel triste para o Hemisfério Norte nos próximos anos. Hoje nós falamos que lá é melhor a vida do que aqui. Será que daqui a 5 anos a gente vai falar isso? Será que nós vamos? Quando foi que no nosso país nós vimos a sequência de coisas ruins acontecendo, uma tão próxima da outra? Começou com Brumadinho e não acabou agora no Rio e não vai acabar. Esse ano é um ano de chacoalhar mesmo. Isso está vindo para punir o brasileiro, porque ele gosta só de bagunça, de futebol, de samba, de Anitta e essas coisas? Não. Está vindo porque nós precisamos voltar a ser solidários. E o brasileiro está esquecendo a solidariedade. Vocês, como nós, de todos os lugares que precisam da caridade alheia para poder fazer obra social, está dificílimo, porque a recessão que nós entramos nos últimos 14 anos colocou todo mundo com medo. A gente tem medo. E se eu não tiver dinheiro no mês que vem? E se eu estiver vivo? Será que eu vou estar vivo no mês que vem? Você pode garantir que você vai estar vivo no mês que vem? Não. Mas você pensa, eu não vou dar isso porque eu não vou ajudar, porque eu preciso prevenir, eu preciso guardar, eu preciso. E você não sabe se você acorda no dia seguinte. E o povo brasileiro sempre se destacou pela solidariedade. Era um povo altruísta, que se doava. Parou de fazer isso nos últimos 4 anos. Reduziu ao nível mínimo. Todo mundo que tem obra social hoje perereca para conseguir fazer alguma coisa. Será que todos esses eventos tristes que estão acontecendo no nosso país, que ainda vão acontecer, não são um alerta para a gente voltar a ser solidário? Olhar para o lado? Porque o medo que nós temos do futuro hoje é tão grande que nós estamos nos fechando muito no eu e o egoísmo cresce. A prova que nós estamos querendo ficar cada vez mais sós são os apartamentos que se constroem. Ontem eu fiquei sabendo que perto do Zoológico de São Paulo construíram um prédio agora fabuloso. O apartamento tem 12 metros quadrados. Ué, mas se você está sozinho, para que você precisa de 13 metros quadrados? 12 tá bom, mas tem área gourmet. Eu acho que a área gourmet ocupa 9 metros e 3 metros é o banheiro e a cama. Desaperte-se, é um São Bernardo, assim, um condomínio. Desaperte-se, não tem o desapegue-se? Esse é desaperte-se. Apartamentos sensacionais de 34 metros quadrados com área gourmet. Você põe uma família? Põe sim, na favela põe até com menos, viu? Mas nós estamos falando de pessoas que compram imóveis. Você põe uma família em 34 metros quadrados? Eu não estou falando de quem vive na periferia, na miséria, de todos os sentidos. Eu estou falando de pessoas que têm condição de comprar imóvel. Você põe uma família em 34 metros quadrados? Não. Então percebam o medo do futuro, esse estresse, essa ansiedade que está levando a níveis estratosféricos o suicídio, a síndrome do pânico, os distúrbios ansiosos e depressivos, o uso de drogas ilícitas, de bebida.
esse medo está nos tornando extremamente egoístas, porque nós não aceitamos a realidade que fora da fraternidade não há salvação. Gente, nós não aceitamos que fora da fraternidade há salvação. Eu não estou falando fora da caridade. Estou falando fora da fraternidade, que é o que a gente aprende com os extraterrestres mais evoluídos. A caridade, você está em cima e o outro, o alvo da caridade, está embaixo. Você é grande, o outro é pequeno. A fraternidade coloca todos no mesmo tamanho, foi o que Jesus trouxe. Vocês acham que quando Jesus falou, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, estarei lá eu? É porque um só não vale a pena o esforço dele? E quando eu era pequena, eu falava isso. Eu falava, Jesus, eu estou aqui sozinha. Como eu estou sozinha, você não vem. Eu era criança, no colégio católico, a gente aprendia isso. Eu ficava muito zangada com esse negócio. Um só não vale a pena? Mas sabe por que onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei eu? Porque você não consegue praticar fraternidade sozinho. Você precisa de pelo menos 2 para praticar fraternidade. Então, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ou seja, com fraternismo, ali estarei eu manifesto. Foi isso que ele disse. A gente não aceita nem isso. Como é que eu vou aceitar o diagnóstico de um câncer, de um Alzheimer, de um desemprego, da perda de um amor que nós temos, da nossa casa, da nossa situação social? Vocês entendem? Vocês entendem que nós estamos caminhando num rumo de consumismo tão bestial que vai chegar um momento que o número de habitantes vai ser tão grande de encarnados que não vai haver comida, que a água estará poluída e que nós não vamos ter espaço de paz e tranquilidade para habitar? Vocês compreendem que se nós não aceitarmos que temos que fazer algo para mudar a estrutura deste planeta, deixarmos a matéria nos comandar, para comandarmos nós a matéria, nós não temos possibilidade de sobrevivência como espécie, e nem o planeta tem possibilidade de sobrevivência? Então, quando eu falo em aceitação, é uma gama muito grande. Eu, neste momento, estou trabalhando muito comigo, pedindo muito a Deus coragem, para aceitar o que está por vir comigo. Porque eu já fui avisada pelos meus mentores que vem aí uma tijolada. Muito pior do que o Palmeiras perder os pênaltis para o São Paulo. Vai doer mais. E o que eu estou trabalhando comigo é para a coragem de pegar o resultado do exame na segunda-feira e de noite estar lá na casa do Consolador para a Sheiliana poder operar 150, 180 pessoas. Porque aquelas pessoas que estão lá não tem nada a ver com o meu problema pessoal. Então, eu tenho que aceitar uma realidade que para mim neste momento não é nada boa, porque ela faz parte do contexto. Eu criei essa possibilidade quântica. Eu preciso disso para crescer como espírito. No momento em que eu aceito, eu me abro para receber a ajuda da misericórdia divina, que sempre houve. É uma porta que sempre se abre, mas é preciso que eu esteja aberto para aquela porta. O Greg Braden, procurem na internet, infelizmente meu material está no carro, que a gente vai para o Rio palestrar hoje e amanhã. O Greg Braden, procurem no YouTube, Greg Braden, cura do câncer, Greg Braden, procurem. Ele filma monges. São chineses ou tibetanos, Marga? Coreanos. É uma senhora ou um senhor com câncer de bexiga, está no consultório, a médica ultrassonografista mostra na tela o tumor, é um tumor desse tamanho, grande. Congela essa imagem, abre na mesma tela, porque a gente divide a tela do ultrassom, né? Abre a imagem ativa, quer dizer, eu tenho aqui o tumor congelado, para eu ver a fotografia, e aqui a realidade. E os monges começam a fazer mantras. A pessoa quer a cura, os monges acreditam que podem ser o veículo para que ela possa se dar. Enquanto eles vão mantrando, você vê em tempo real o câncer desaparecer. Então eu vou para a Coreia, para esses caras cantarem para mim. Não, vocês estão aqui, nessa casa, onde os mentores não cantam mantras, mas fazem outras coisas. Outros métodos energéticos de te dar a possibilidade de você, pela tua vontade, reverter um quadro que para você é ruim. Qual é a fase de ligação? Primeiro, eu aceito. Eu não me revolto, porque eu tenho consciência que eu quis isto para mim. Primeira coisa,
Então, eu abri a minha porta. E segundo, eu acredito que eu posso ser ajudado. Se não, porque eu tenho mérito, porque lá em cima não me querem, lá para baixo eu não quero ir, então é melhor ficar por aqui. E na hora que eu tenho esta fé, a porta não apenas se abre, mas ela também se ilumina e acontece o resultado. E se ele não acontece, é porque eu não tenho fé? Não, é porque talvez eu acredite tanto que eu preciso disso para crescer, que ele fica e um dia o corpo fica. Eu vou porque eu vou de qualquer jeito. Ontem eu estava dando aula lá no curso de mediunidade e metafísica da Casa do Consolador, e uma senhora falou para mim, eu tenho medo de fazer esse treinamento mediúnico porque eu tenho medo de ir e não voltar. Eu falei, minha amiga, eu vou lhe dizer uma coisa que vai chocar você. Ela falou, o quê? Você vai morrer? Um dia você vai morrer como todos nós vamos. Eu tenho medo de ir no desenvolvimento mediúnico e não voltar. Portanto, ela tem medo de morrer. Concordam? Mas, gente, a gente começa a morrer no momento em que a gente entra no ovo, no útero da mamãe. A gente começou a morrer ali. A gente vem com prazo de validade. A gente não é corpo, na vida tridimensional é uma brincadeirinha, é um período de férias. Volta para casa depois, e percebem? Então, nós temos que olhar e encarar a nossa vida com um olhar maior, mais ampliado. É preciso que nós aceitemos as coisas como elas são. Nada que acontece é indevido, é inadequado, é maior do que pode ser. Tudo é exatamente o que precisa ser. Como deveria ser, quando deveria ser. Compreende? Então, aceitar a realidade é essencial para que nós vivamos e não apenas sobrevivamos. Esta é a diferença entre o que padece e o que se compadece de si próprio e dos demais. A gente não nasce, muita gente, escutei isso muitas vezes quando era criança, que era na federação, que a gente nasceu para sofrer. Nossa, não tem coisa mais patética do que dizer isso. Isso é antigo, tá? Eu tenho 62 anos, eu era criancinha, faz muito tempo isso. Até ninguém deve mais acreditar nisso. Mas tem gente que acredita que nasce para sofrer. A gente nasce para aprender. A gente nasce para ver possibilidades, para se reinventar, para recriar quem somos. A cada encarnação que temos, a gente vem para reinventar o ser que somos. Então a gente não tem que se desesperar, porque o desespero não constrói coisa nenhuma. Aí você fala, tem que ter raiva. Não, mas a raiva é uma coisa favorável, porque ela gera um movimento interior e faz você andar. Não é revolta. É um movimento de combate. Você tem que combater. A raiva faz você combater. Resignação não é assim, agora acabou tudo mesmo, eu vou ficar aqui vendo a mulher biônica no sofá da casa até que Deus me chame. Ele vai chamar a mulher biônica e você vai ficar. A resignação não é aceitar e nada fazer, é compreender, mas a gente tem que reagir. Né? Jesus permitiu que fizessem com ele o que fizeram, primeiro estava escrito. E ele disse, eu vim para cumprir as Escrituras. Segundo, porque ele tem plena noção de que nós somos muito imaturos e que se não fosse aquele exemplo sangrento que teve lá, ele não teria chegado em eco como chegou até hoje. Alguém sabe a história de Santo Agostinho? Foram feitos filmes sobre Santo Agostinho? Músicas sobre Santo Agostinho? São Sebastião? Alguém sabe o que Sebastião, o centurião romano, como ele morreu, o que virou santo? Não. Inês de Castro? Santa Isabel de Portugal, de Aragão? Não. Nem? Sabe por quê? Não foi tão notório. Claro, pelo amor de Deus, não estou comparando que todos eles fizeram juntos com o que Jesus fez, óbvio que não. Mas, o que vocês assistem na televisão? Qual filme? Agora vai estrear Os Vingadores, né? A gente está esperando quem vai morrer. Quanto sofrimento. Filme de herói, eles apanham o filme inteiro. No final tem a redenção. Não, eu já comprei o ingresso. Pelo amor de Deus, na estreia. Você vai comigo, eu comprei pra você também. Claro, eu vou assistir sozinha, com quem que eu vou chorar? Entenderam? Então, assim, a gente adora
adora esse período de sofrimento. O herói é o herói, aí ele cai no fundo do poço. Tá tudo ruim, aí ele vai vencendo, vencendo e pá, termina no esplendor da glória. A gente adora isso. E porque nós adoramos isso, Jesus teve que padecer na cruz para chegar nesse momento a gente ter ainda a mensagem forte, ecoante dele. É só você ver um acidente. Por mais lúcido que você esteja, não dá para você ter aquela freadinha para olhar, para ver se tem sangue ou se tem vítima, aí é que o trânsito não anda mesmo. Percebam que ele poderia ter evitado tudo aquilo se ele quisesse, ele tinha poder suficiente para se desmaterializar dali e aparecer em outro canto, congelar todo mundo, impedir que os trevosos conseguissem influenciar da forma como influenciaram aquela multidão. Ele tinha poder para isso, ele sabia o que ia acontecer. Por que ele não fez? Porque era importante que a mensagem dele chegasse a nós hoje. Por quê? Porque a gente adora ver uma dor no outro. Porque a gente precisa do herói, viver essa síndrome do herói. Tá bem, cai no fundo do poço, vai levantando, levantando até pá, tá na glória divina. Vocês acham que a gente não pensa isso de nós mesmos? Vocês acham que no inconsciente nós todos não nos vemos como heróis e alimentamos essa síndrome do herói em nós? Então, aceitar o pior é uma questão de sabedoria. Não permitir que um evento ruim tire você da sua rotina de vida é um exemplo de sabedoria e fé. E a compreensão de que nós somos capazes de ir além, superar tudo, é real. Não há quem não trabalhe numa casa de cura como essa que não tenha visto milagre de cura de câncer, de cura de moléstia, melhora. É o que a gente fala, na casa do Consolador, entre pessoas muito doentes saem curadas e entre gente com queda de cabelo e sai careca. Porque não é o tamanho da doença, é o quanto o doente se permite. Não é falta de fé. Às vezes você tem tanta necessidade inconsciente de testar a sua coragem, testar a sua força, que você realmente quer passar até o final. Lá em São Bernardo, nós tivemos uma santa, Mamãe Clori, uma senhora muito humilde, simples, que começou a pegar crianças da rua, que ela nunca deu para adoção, que ela adotou todas. Ela construiu uma instituição gigante. E hoje, os que tomam conta dos órfãos são aqueles que ela pegou órfãos. Um espírito boníssimo, boníssimo. Mamãe Clori morreu com câncer de estômago. Foi feita uma festa de aniversário para ela, e ela amava muito a Margarete foi lá cantar. Ela tinha saído da quimioterapia, ela estava sentadinha, ela tinha 80 anos, né, Marga, velhinha? 90. Saído da quimioterapia, tá, gente? Uma senhorinha de 90 anos, com dor, com câncer no estômago, sentadinha numa cadeirinha encostada na coluna, sorrindo e cantando junto com a Margarete. Poucos dias depois ela veio a falecer. Mas em nenhum momento ela deixou de aceitar aquilo como algo necessário à passagem dela, para que ela levantasse da terra maior. Uma mulher que dedicou a vida a fazer o quê? A prática da fraternidade, a fazer o bem. Você fala, mas então é justo isso? Ei, que Deus estava fazendo o quê? Ela está lá e os políticos estão aí cheios de saúde. Mas não é Deus que determina, somos nós. O que Deus faz é amparar, fortalecer, dar meios para aquela pessoa suportar a prova que ela própria escreveu. Porque a Mamãe Clori sofreu muito menos porque ela aceitou. O Chico sofreu muito menos porque ele aceitou. E tem gente que, porque está com unha encravada, o mundo acabou. Porque não aceita. Aceitar não é nada fazer para mudar. É não perder o foco de que aquilo é o bastante necessário e suficiente para o nosso crescimento. Tá indo? Acabou, Margot? O tempo? 7 minutos. Então, o que eu queria pedir muito a vocês, muito, é que vocês, quando acordem de manhã, peçam a Deus coragem e sabedoria para levarem aquele dia no melhor nível possível de aprendizado e prática da fraternidade. E que quando vocês forem dormir à noite, vocês agradeçam a Deus tudo o que lhes aconteceu. Porque tem duas coisas que nós precisamos desenvolver neste momento para nos protegermos do que está por vir se nós não mudarmos como humanidade. Nós precisamos desenvolver misericórdia
de uma forma muito intensa, misericórdia por todos os seres, sejam eles vegetais, sejam eles animais, sejam eles hominais, sejam eles você. A misericórdia nos ampara, nos aquece, nos acolhe, nos alimenta, nos sustenta. A misericórdia nos liga diretamente a Deus. E o segundo é a gratidão. E quando nós agradecemos tudo o que se passa conosco, nós estamos começando a aceitar a realidade de que somos os autores da nossa realidade. E quando nós aceitarmos isto como verdade inconteste, porque sabemos que é verdade, não cremos, mas sabemos que é verdade, aí a gente deixa de se sabotar e não tem mais os eventos graves a nos cercar. Misericórdia e gratidão é o que vão nos fazer caminhar nos próximos anos em águas mais tranquilas, num mundo que estará sob um tsunami moral como nunca antes visto. A nossa atual humanidade não continua como é, o nosso planeta precisa de uma urgente modificação. Vai ser uma modificação de 180 graus. É como dizer para um corintiano que ele vai nascer, amanhã ele vai acordar palmeirense, gente. Isso é terrível, é inaceitável. Entendem? Mas para que nós possamos passar por esta modificação íntegros, como as crianças cristal, que já nascem com uma capacidade de aceitação, de resiliência muito maior do que nós, e são mestres para que nós aprendamos a amar ao próximo, aos animais, porque eles já nascem vegetarianos, com ideias fenomenais para ajudar o mundo sem pensar no dinheiro. Estas crianças são o símbolo da nova raça humana. E nós precisamos nos engajar neste movimento de cura planetário para podermos ficar no mundo de regeneração. Ou sermos os problemas menores na estabilização deste mundo, no estabelecimento dessa nova terra. Misericórdia e gratidão hoje são essenciais para qualquer um que queira passar por cima de dores muito grandes que já tem, de problemas muito grandes que já tem, porque tem fé o suficiente para pedir para encarnar num momento como esse. Nenhum de nós que encarnou nesse momento, que está buscando, como todos aqui estamos hoje, em busca de alguma coisa espiritual, nenhum de nós tem uma fé pequena. A nossa fé já é um grão de mostarda. E com esta consciência, nós já podemos dizer à montanha, move-te daqui para lá, e ela nos obedecerá. E uma doença ou um grande problema são esta montanha. Percebam, nenhum de nós que está buscando a luz com consciência expandida, nenhum de nós tem fé menor que a do grão de mostarda. Se isto é verdade, eu posso dizer, mova-te montanha daqui para ali, e ela me obedecerá. Misericórdia e gratidão são as ferramentas que a gente precisa. Fé são as asas que nos libertarão. Muito obrigada. Gente, eu esqueci de falar que a gente vai ter que sair correndo, que a gente vai pegar o avião para ir para o Rio, que a gente palestra agora de tarde na cidade do Rio de Janeiro e amanhã na Ilha do Governador. Então a gente não vai poder bater papo e tal, mas eu estou deixando livros aqui que ajudam a casa e ajudam a casa do Consolador também. Tá? Eu não sei onde vão ficar, porque a Samadinha que sabe, mas lá atrás. Pronto. Obrigado. É isso aí, né, gente? Tomaram um Tabef? Eu tomei. E é esse Tabef que a gente tem que tomar de hora em hora. É verdade. Vamos parar de reclamar da unha gravada, né? Eu sei que aqui hoje ninguém veio por um motivo fútil, como um cancerzinho, uma depressãozinha, uma ela, como foi citado, mas fútil, porque a grandeza da vida é muito maior do que as doenças que, neste momento, qualquer um de nós pode portar. A cura está dentro de nós. Basta que queiramos, com foco, coragem, força e fé. É o que precisamos para nos curar hoje e sempre.
E às vezes precisamos desencarnar sim, para que a cura do perispírito se faça. Aqui é uma passagem muito leve, muito tranquila, muito breve. Por que então a gente não aproveita, né? Por que a gente não tira o bundão da cadeira e faz cada um a sua parte? Por que a gente não aproveita na prática da fraternidade? Porque nós somos mimados, nós somos espíritos mimados, achando que somos reis da cocada. Nós realmente somos únicos, mas não os únicos. E nós temos que fazer valer que somos papéis principais no filme da nossa vida. Somos atores principais, não coadjuvantes. Nós terceirizamos tudo, não é verdade, Mônica? Tudo, terceirizamos tudo, sem a menor necessidade. Tira a bunda da cadeira, faz tua parte que você consegue. Você consegue. Às vezes basta tentar mais uma única vez, mas nunca desista. Jamais desista. Porque o mestre lá em cima não desiste de nenhum de nós. E nosso Pai, bom, justo e generoso, só quer uma coisa da gente: que a gente seja feliz. Mais nada, absolutamente nada. Esquece o karma que você tanto fala. Esquece, não existe isso. Você cria a tua realidade. Nós criamos a nossa realidade. As realidades, somos nós os grandes culpados. E somos os nossos maiores algozes. Somos os nossos maiores inimigos. Mas também podemos ser os nossos melhores amigos. Passando pelo conhece-te a ti mesmo, pelo te perdoa porque você merece perdão. Você não consegue perdoar tua sogra, tua mãe, cunhado, não faz mal, se perdoa. Se perdoa e segue em frente, que atrás vem gente. Beleza? Para de reclamar que você está chato pra caramba. Não enche mais o picuá de ninguém, porque ninguém merece ficar ouvindo as suas lamentações. Cada vez mais você vai ficar solitário nesse teu mundinho, comprando um apartamento de 12 metros. Se você não se emendar, ninguém tem nada com isso. Para de encher os picuá das pessoas. Nós podemos sim, e juntos nós somos mais fortes, e juntos vamos mais longe. Estamos já nesse grande emaranhado cósmico de energia. Só dá uma mão para o outro que nós conseguimos caminhar. Perfeito? Aqui ninguém cura ninguém. Se você vier aqui se curar, está no lugar errado. Tchau. Vai embora. Nem fica. Aqui a gente não comete de forma nenhuma estelionato religioso. De jeito nenhum. Você que vai se curar. Aqui a gente apenas dá uma ajudazinha. Alinha-se os chakras, dá uma drenagenzinha de miasmas e energias deletérias que você criou para você. Não tira obsessor nenhum, que ninguém tem esse poder. Quem atrai, quem tira é você mesmo, com a força do teu pensamento. Aqui não se faz desobsessão, porque aqui nós temos esse poder. Construa uma vida melhor para você. Nós estamos juntos, vamos estar aqui toda quinta, sexta, sábado, para atender você da melhor forma possível. Até porque se você não merece, nós merecemos esse trabalho, porque estamos aqui para evoluir. E é através da fraternidade, do amor ao próximo, que a gente dá o primeiro passo e se mantém no caminho do bem. Nós temos que montar uma ótima viagem para vocês. A gente tem que se manter unidos e montar uma grande congregação de gente de bem. Chega de maldade, chega de ódio, de raiva, chega de ciúme, de inveja, de prepotência, de orgulho, de vaidade, de arrogância. Chega desse egoísmo que te destrói. Percebe que a culpa é toda nossa? Ah, eu não sou assim. Claro que é. Por não acreditar que é assim, além de tudo é mentiroso. Porque todos nós somos tudo isso de ruim. Todos nós. Uns mais, outros menos. Uma dosezinha maior, outra menor. Mas nós estamos aqui para aprender. Para aprender o que é amar. E aprendendo a amar, nós vamos ser felizes. E sendo feliz, nós vamos poder, independente de onde estejamos, construir uma psicosfera de amor ao nosso redor, independente de onde estejamos. Não basta ser santo dentro de uma casa religiosa, isso é fácil. Vai ser santo no trânsito, no teu dia a dia, na tua profissão, na sua ocupação, no seu afazer. Dentro de casa, é muito fácil falar em amor dentro de casa, falar para um filho, para alguém, eu te amo. Não, você não ama. Você não ama. Você tem que fazer este amor transparecer, este amor brotar das entranhas do ser.
O amor não precisa ser dito, ele precisa ser vivenciado. O amor é no dia a dia. O amor é nas ruas, atendendo os irmãos em situação de rua. Amor é dar ombro a quem precisa chorar. Amor é dar o alimento para quem tem fome. É instruir a quem está no analfabetismo. Amor é tirar alguém das drogas. Amor é mudar a vida de uma só pessoa, que seja a sua pessoa, trilhando no caminho do bem. Todos nós temos o caminho já mais do que traçado. Todos nós. Todos nós sabemos que o caminho é o caminho do Evangelho, que o caminho que o Buda nos mostrou, que é através do caminho do meio. Jesus veio nos apresentar a porta estreita. Mas nós queremos isso? Nada, a gente quer o atalho. Como é que eu faço para chegar mais rápido? Basta dizer que a gente não está numa fila de caixa no supermercado, sem olhar para a fila do lado para ver qual vai andar mais rápido. Esses somos nós, seres humanos que competimos conosco, segundos a mais ou a menos, de ultrapassar um único carro na Raposo Tavares, porque você tem pressa, o outro não. Somos nós que vamos ao banco, pegamos senha de idoso, senha de cliente master, senha normal, a primeira que chamar eu vou. Quem pensa que eu sei? Quem pensa? Como eu estava dizendo quinta-feira aqui, este mês é o mês da corrupção. Política? Não, individual. Declaração de imposto de renda. Não tem um ser aqui dentro que não chega para o contador e pergunta, não dá para dar um jeitinho? Eu quero pagar menos imposto. O que estão reclamando dos políticos? E vem aqui querer cura. Nós tivemos que pedir, pelo amor de Deus, para um senhor que está aqui, que eu, graças a Deus, não sei quem é, tirar o carro dele da porta da saída do estacionamento. Simplesmente porque ele não quer pagar o estacionamento e ele se acha no direito de parar no portão. E vem aqui buscar a cura. Cura do quê? Cura do quê que você veio buscar aqui? Vá embora. Você é doente muito mais do que imagina. Você é doente da alma, não só do corpo. Mas não é ele, somos todos nós iguais. Que direito temos se não temos direito à nossa própria vida? Se mal nos conhecemos? A palestra da Mônica é fantástica, como sempre, quando ela vem. É uma das melhores palestrantes que eu conheço, porque ela fala dela, ela fala da alma dela, daquilo que ela sente, daquilo que ela vivencia, daquilo que ela experiencia no dia a dia. E nós tiramos a máscara do ego, a gente vem aqui, cobra do mentor, por que comigo? Por que você? Pergunte, por que não com você? Você não é melhor do que ninguém. Você não é absolutamente melhor do que ninguém, da mesma forma que eu não sou melhor do que ninguém. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros, respeitando a liberdade do outro. Nós não respeitamos nem a nossa própria liberdade, quiçá respeitar a liberdade do outro. Vamos sair daqui hoje com um compromisso? Não é comigo não, nem com Jesus. Ele tem mais o que fazer do que estar preocupado com você ou comigo. O compromisso com você, com a tua consciência. Você vai desencarnar assim como eu. Não tenho pressa, mas sabemos que vamos desencarnar. Qual é o compromisso? Evolução espiritual. Qual é o compromisso? Transformação moral. Este é o grande compromisso. O compromisso não é mais um bem, não é mais um apartamento. Ontem eu estava conversando com um grupo de trabalhadores que me perguntaram assim, você não pensa na sua velhice? Não, primeiro porque ela já está. Já estou vivendo a velhice. Não tenho que fazer uma prospecção ou achar quando será. Eu tenho 65 anos, graças a Deus, estou preocupado em almoçar hoje. Jantar está longe, não sei se vou estar vivo. Almoçar, espero que sim, que está perto. Segundo, que preocupação eu tenho que ter com o meu futuro? Se eu não me preocupar com o meu presente, eu não terei futuro. Quem é sovino, avarento, e guarda o seu dinheiro pensando no amanhã, no fim da vida, vai ter sequer, um imóvel a mais. Não vai ter nada a mais. Você não vai levar nenhum, quanto mais 2. Você não vai levar nada daqui. Nada, absolutamente nada. Para que ser avarento? Pense no presente. A física quântica está aí, nos mostra, comprova que vivemos 11 dimensões simultâneas. 11. Se você está preocupado com o teu passado, esquece. Está sendo vivido junto.
É tudo junto. Não tem presente. Tem? Claro que tem, é o já. E o resto? Passado. Não tem passado. Não tem mesmo. Não tem futuro. Não tem mesmo. É tudo junto. Você vive 11 dimensões simultâneas. O que é pior? Você sempre. O mesmo espírito. Se você não se melhora, já imaginou você aguentar em 11 dimensões? Se está ruim que você aguentar em uma? Caraca, não sabia disso? Pois fique sabendo. Você está preocupado com o futuro? Olha lá para fora. Fica olhando. Vê se passa algum passarinho de mochila, guardando o que ele vai jantar. O que você está preocupado? Uai, está preocupado com o quê? Fica olhando. Os canarinhos, hoje os cabritinhos, acho que ele não soltou o Zé Reinaldo para pastar. Mas eles estão sempre juntos. Você não vê um roubar a comidinha do outro. E quando eles voltam para o cercado, para o piquete onde convivem, nenhum deles leva um farnelzinho para de noite. Nenhum deles. O beija-flor veio aqui, você viu? E aí? Você viu ele carregando alguma coisa? E você cobra liberdade? Você cobra respeito? Você cobra o quê? Que direito você tem? Vamos então agradecer? Aprendemos hoje a misericórdia, o caminho está dado. E a Mônica disse o quê? Fora misericórdia, gratidão. Então vamos fechar os nossos olhos. E vamos expressar a nossa gratidão. A quem nos trouxe a lei? Sim, a quem nos trouxe? Jesus apenas veio fazê-la cumprir. E vamos agradecer a ele, a Moisés. Moisés, lá do Monte Sinai. Moisés, dos 10 mandamentos da Torá. Vamos agradecer calmamente. A Sócrates, conhece-te a ti mesmo. É o grande segredo da vida. Conhece-te a ti mesmo. Vamos agradecer a Platão, Aristóteles, ao grande Hipócrates, pai da medicina. Vamos agradecer a Buda, Siddhartha Gautama, em especial ao Buda da compaixão. Compaixão esta que nos leva ao caminho do Mestre. Vamos agradecer a Maomé, talvez um dos maiores profetas que este mundo conheceu. Profeta Muhammad. E as 114 suratas do livro do Islã, o Alcorão Sagrado. Mas vamos expressar nossa eterna e profunda gratidão à Santa Igreja Católica. Sim, a ela, a grande responsável por chegar até nós. 2000 anos depois, os ensinamentos de Mestre Jesus. E assim, lembramos de Francisco de Assis. Por que não de Santo Agostinho? A Dom Bosco, o primeiro santo da igreja, a trabalhar a diversidade religiosa. Ao maior dos papas, São João Paulo II. E pelo exemplo elas, as divas do amor ao próximo. Lá da Índia, Madre Teresa, e aqui da Bahia, nossa mentora querida, a razão desta casa existir, nossa irmãzinha amada, irmã Dulce. Vamos agradecer por esta doutrina que tanto nos conforta. Allan Kardec. Allan Kardec. E dentro da doutrina, grande exemplo, não só por sua grande obra literária, psicografou 508 livros, mas sim, gratidão pelo exemplo de humildade. Lá de Pedro Leopoldo, Beraba, das Minas Gerais, o nosso querido Chico Xavier. E por fim, vamos agradecer. Sempre é bom agradecer, como faz bem. E vamos agradecer a ele, o maior dos médicos, pois foi um verdadeiro médico de almas. São Lucas o Lucano,
que, de acordo com alguns autores, reencarnou no Ceará. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E a ele, a sua grandiosa equipe, é que nós confiamos os trabalhos de cura, de autocura, nesta manhã. E eles nos mandam. E nós vamos recebendo humildemente esta cascata de luz que cai sobre nós. Muita luz que vai caindo, 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 criando uma psicosfera de compaixão, de cura, de amor ao próximo. Hoje uma luz especialmente verde. Um verde água que vai tomando conta do ambiente. Que luz linda. E ela vai seguindo o seu trajeto até o chakra coronário, no alto de nossas cabeças. E ela, terapeuticamente, vai limpando a nossa tela mental contra todos os maus pensamentos. Muita luz, cada vez mais verde água. Que lindo. Ela vai caindo, limpando também e equilibrando o chakra frontal, purificando ele, higienizando o laríngeo, e aos poucos vão curando as patologias responsáveis onde esses chakras atuam. E essa luz vai harmonizando o chakra cardíaco, curando vários órgãos, equilibrando o chakra gástrico, renovando energeticamente o esplênico. E de uma só vez, completa de energia de cura, o básico, o genésico, e acende todos os pequenos chakras de nosso corpo espiritual, 88.000 pontos luminosos. Nós somos luzes. Nós somos luzes. Vamos sentindo a paz de consciência, tomando conta de nosso corpo, de corpo físico curando. Isso. Vamos sentindo essa energia, esse banquete de cura, caminhando através de artérias, veias, como disse a doutora Mônica, dos linfáticos, purificando as células, atingindo uma a uma, através de seus receptores de membrana, que vão induzir a síntese proteica e que vão modificar todo o ambiente do citoplasma da célula, levando aos mitocôndrias a produzir e armazenar mais energia de cura, energia que a corrente de Dr. Bezerra Menezes nos manda. Chega ao núcleo, no DNA, levando a uma divisão fisiológica, harmônica, rítmica. Que delícia! Células trabalhando em conjunto. Nós podemos nos curar, evitando o crescimento de nódulos, cistos, de tumores, de câncer, de metástases. Elas podem sumir, tal qual com Breden e seus monges coreanos. Sim, a força do pensamento. Mas para isso, vamos praticar o que o mestre aqui disse. Amor ao próximo. E vamos também ter em mente que esta gratidão tem que ser feita a todos os benfeitores espirituais aqui presentes. E a eles, a Maria Mãe Santíssima, a Mestre Jesus, vamos por fim expressar a mais profunda gratidão, através do hino de amor que o Mestre nos ensinou. Este hino maravilhoso,
que temos que aprender a viver na prática. E juntos, com certeza, mudaremos este planeta. Entoando, juntos, agora, em uníssono, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Com fé, com força, com coragem, vamos! Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. Que nosso Mestre nos oriente, nos ilumine e nos abençoe mais um dia. Trabalho, vamos trabalhar.